Eu sou Branca, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o sono, sobre a qualidade do sono, que nesses momentos de pandemia que a gente está vivendo, de confinamento social, é uma das funções que está sendo muito afetadas. Nas lives que eu tenho feito, nos textos que eu tenho escrito, eu tenho tido pedido de muita gente, né? O que fazer para dormir, como melhorar, meu sono mudou muito, eu tô mais irritado. E é verdade, né? Quando você dorme pouco, o teu estado de humor, ele fica acelerado, ele fica excitado, né? E o nível de aprendizagem cai, o aspecto cognitivo cai. Então, o sono, né, ao contrário do que a gente pensa, não é um momento onde o cérebro para, onde o cérebro descansa. É claro que o sono, ele é reparador, né? Ele reativa todas as células do organismo, né? Ele melhora o nosso corpo, mas ele tem um trabalho intenso durante a noite, né? Por isso que nós dormimos, né? Por isso que é importante dormir, né? E dormir com qualidade, né? Nós soltamos, né? O nosso cérebro solta uma enzima como se fosse um detergente, onde ele passa e limpa todas as memórias, todos os aprendizados, tudo que você ouviu durante a semana, durante o dia, né? Se for relevante, se for importante, ele guarda. Se não for importante, ele joga fora. Imagina um computador onde você limpa para você deixar mais espaço no hardware, né? Então, a mesma coisa é o cérebro. Ele guarda o que é importante e joga o que não é, tá? Então, essa etapa, né, do sonhar, do dormir, né, ela é muito importante exatamente por isso, porque ela vai readequar o teu cérebro para amanhã ter novas aprendizagens, fazer novas configurações, e aí você ter uma qualidade de aprendizado, né, e de sobrevivência muito melhor, tá? Esse aspecto, como está muito ruim nesse período, a gente costuma dar algumas indicações, alguns passos, né, que seria importante a pessoa seguir, porque, veja, nós estamos vivendo num momento que não é natural. Não é natural a gente estar preso dentro de casa, não é natural a gente não andar, a gente não se movimentar. O corpo precisa de movimento, né? E nós não estamos tendo isso, a gente está em déficit. Então, todas as funções do corpo da gente, elas estão alteradas, né? Fora que a gente está ali, né, sempre recebendo informações negativas, é o medo, é o vizinho que pegou corona, é isso. Então, vamos cuidar do nosso sono, né, como um aspecto psicoprofilático, né, para prevenir doenças, prevenir males, como dizem os nossos avós, né. Então, existem algumas situações que podem parecer artificiais, mas que, diante dessa vida artificial que a gente está vivendo, elas são importantes. Então, a primeira coisa é a gente manter alguns rituais, né? É a gente voltar para o conhecimento do nosso corpo e seguir à risca alguns rituais, né? De início parece muito difícil, alguns reclamam, eu tenho muitos pacientes que estão sofrendo problemas do sono e que, de uma certa forma, você tem que fazer isso, porque senão você não consegue lidar com saúde mental. Então, eu vou dar aqui alguns passos para vocês tentarem fazer em casa. E aí depois vocês me falem, tá? Se deu certo ou não, tá? Escrevam aí. Bom, a primeira coisa, a gente tem que estabelecer uma rotina de horário para dormir. Ah, Branca, mas eu tô sem aula, mas eu tô trabalhando homework, eu não tenho horário para acordar. Não, é importante você ter um horário para dormir e um horário para acordar. Ah, mas antes eu acordava cedo, e aí o que eu vou ficar fazendo em casa? Tem muita coisa para fazer em casa. Tem trabalho, tem estudo, tem pesquisas, né? Tem um monte de coisas que você precisa fazer em casa. Então, mantenha rigorosamente um horário de dormir e um horário de acordar. Ah, mas aí eu acordei cansado e vou ficar mais um pouco na cama porque eu não tenho compromisso. Não faça isso, tá? Não faça isso. Estabeleça, se antes você deitava às 10 horas, deite às 10 horas e acorde às 7, deixa para dormir no fim de semana, como você fazia antes, tá? A outra questão é principalmente a mensagem subliminar que a gente manda para o nosso cérebro. Veja, se eu tô todo dia descabelada, se eu tô todo dia de pijama, todo dia largada, que mensagem que eu tô passando?
que eu tô no confinamento, que tá um saco, que eu tô abandonada, que eu não tô fazendo o que eu quero, tô doente. Então veja, essa imagem subliminar que a gente fica recebendo, né, ela é muito negativa. Então vamos, levantou cedo, se veste, se precisar se maqueia, penteia, põe um perfume. É importante não andar de pijama ou todo esculachado dentro de casa, tá? Lembra que eu tô falando de uma rotina artificial? Então, você quando vai trabalhar, você não vai de qualquer jeito. Então você vai estar mantendo essa rotina, tá? Outra coisa, exponha-se à luz do sol, né? Então, às vezes, hoje a gente, né, não tá podendo ir pra rua, mas tem uma varandinha, tem uma janela, é muito importante você ficar um pouquinho no sol. Tem a vitamina D, que é boa para os ossos, que ela nos reanima, né? Ela ajuda muito nos estados de humor. Então, mantenha-se um pouquinho. Se você conseguir ficar uns 15 minutos numa varanda ou numa janela, né? Leva alguma coisa para ler, leva um rádio, uma música para ouvir, mas tenta se pôr ao sol durante o dia, tá? Outra coisa importante, o quarto, né? Agora com essa história de homework, as pessoas estão usando o quarto para trabalhar. Pode ser bom ou pode não ser, depende. Se você é uma pessoa que tem tendência a trabalhar demais, você não tem limite, você não para, você não consegue se dar limite, então o quarto é um lugar negativo. Por quê? Porque o quarto tem que ser associado com um local de descanso. E se eu trabalho até meia-noite, 1 hora, e depois eu vou para a cama, qual foi o processo de desligamento que eu tive, né? Do meu computador para minha cama? Nenhum. Se eu estivesse na empresa, eu iria pegar o carro, iria tal. É todo um processo que o cérebro tem para se desligar da atividade, né? Nesse caso, não. Então, eu sempre aconselho a fazer, se der, né? A fazer o homework fora do quarto. Associar o quarto como um lugar de descanso, um lugar para dormir, um lugar para uma leitura, um lugar para você transar com o teu namorado, com o teu marido, enfim. Associe o quarto com coisas suaves. Lembra que eu falei no começo de mensagens subliminares? Nós estamos trabalhando com isso, tá? Mensagem subliminar. 2 horas antes de dormir, essa aqui todo mundo reclama quando eu recomendo, mas vai fazer o quê, né? 2 horas antes de dormir, é bom você desligar de aparelhos eletrônicos, tá? Celular, aqueles jogos eletrônicos, séries, né, que as pessoas ficam, né, maratonando direto, procura evitar, né? Quando está anoitecendo, o nosso cérebro ele solta uma substância chamada melanina, que é para avisar o corpo que ele tem que começar a diminuir a atividade para se preparar para dormir. Então veja, olha que bonitinho, né? O cérebro ele se aquece para desenvolver uma outra atividade que é o dormir. Se você tá ligado nisso, se você tem luzes muito fortes na tua casa, se você tá ligado nos aparelhos eletrônicos celulares que hiperestimulam o cérebro, você não tem esse processo de desligamento, né? De abaixando, né, o ritmo. Você não tem isso. E aí você vai para a cama, como é que você consegue dormir se você tá hiperexcitado? Se o teu cérebro e teu corpo não entenderam que agora é noite, é hora de dormir. Então você precisa fazer isso. Vai deixando a casa meio lusque-fusca, aquelas luzes baixinhas, vai relaxando, bota uma musiquinha, né? Um banho quente, né? Vai soltando o teu corpo. Meditação, né? Meditação não é ir pro Tibete. Meditação é você prestar atenção no teu corpo, né? Tem muita meditação guiada aí que é muito boa, ou você pode fazer a tua meditação. Ou seja, o que você está fazendo com isso? Avisando o teu cérebro para ele descansar o teu corpo, para ele diminuir a velocidade do teu corpo, tá? E quando você está com celular e aparelho eletrônico, você está mandando a mensagem inversa, né? É recomendado também, inclusive quando a gente está trabalhando com as dietas, né? A gente sempre fala que o café da manhã é digno de um rei, o almoço de um príncipe e o jantar de um mendigo, né? Então, sempre 2 horas antes, jante, mas procure não comer coisas muito pesadas, carne, feijoada, aquelas coisas muito pesadas. Por quê? Porque aí o corpo tem que fazer voltar toda a sua força para o estômago, né? Então o corpo não pode relaxar, porque ele tem que trabalhar para fazer a digestão.
né? Então, é importante também você escolher o que você vai comer, né? De preferência alguma coisa leve, mas que te sustente, né? Um líquido, um chá, uma vitamina, né? Pode ser sopa para quem gosta, enfim. Aí a alimentação fica a critério de vocês, né? Outra coisa importante é evitar, né, consumir bebidas, né, estimulantes, né? Álcool, inclusive está aumentando muito o índice, né? De utilização do álcool, porque antes você trabalhava, você ia para casa, né? Agora você está em casa, você só trabalha, não está tendo prazer, então você começa a associar que você tem um mérito e por isso você vai beber, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o beber social acaba virando um beber perigoso, né? Pode levar para um uso abusivo, né? E aí você ter consequências com isso, né? Físicas e emocionais, né? Se você puder, né, fazer atividade física, né? É uma coisa legal, né? Não precisa fazer aquela malhação de crossfit, né? Também nos aplicativos tem um monte de ginásticas aí leve que você pode fazer, né? Toma cuidado com o que você vai fazer, porque você não tem um profissional de educação física para te guiar, para ver como é que, se você está fazendo certo ou não. Então não exagera aí no exercício, né? Enfim, gente, são algumas dicas, né? E à medida, vocês é que vão adaptando na rotina de vocês, né? Sempre tendo em mente que o fato de você não dormir um dia, ou não dormir, sei lá, você passou uns 3 dias, eu tô insone, e aí eu preciso tomar remédio, eu preciso fazer uma consulta. Não necessariamente o fato de às vezes você ficar uma semana tendo sonos ruins, acordando cansado, significa que você está tendo problema de sono, tá? Para ser caracterizado uma insônia, né, a gente chama de mais de 3 meses com qualidade péssima de sono, né? Agora, a gente tem os nossos episódios de insônia aguda, né, que são mais ou menos menos de 4 semanas, né? Às vezes ela é ligada a alguma doença que a gente tem física, é ligada a estados de humor, né? Então, gente, é muito importante vocês atentarem para o estado emocional de vocês, né? É muito fácil aparecer episódios depressivos, é muito fácil aparecer angústias nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, além de monitorar os seus pensamentos, manter os contatos sociais com as pessoas que você ama, monitorar o teu corpo, né? Comer comidas saudáveis, né? Beber moderadamente, café, também vamos tomar cuidado com o café, embora seja gostoso, é um ritual bom, mas também acaba dando prejuízos, e monitorar o sono, né? Esse é um dos aspectos muito importantes, porque se você não tem uma boa noite de sono, né, significa que a tua produtividade também não vai ser boa e você vai ter uma alteração no teu humor, você vai ficar irritado, vai ficar mal. E fora isso, vai se irritar bastante, né, com qualquer adversidade, com qualquer coisinha pequena que aconteça, piorando o relacionamento entre as pessoas com quem você está convivendo, tá? Então, gente, essa é a minha dicasinha assim, bem basiquinha. Eu gostaria que vocês me mandassem, escrevessem temas que vocês querem que eu aborde, né, nesse momento de confinamento. Me relatem se deu certo para vocês esses passo a passo da qualidade do sono. Relatem para mim, né? Ou, né, dei sugestões, como é que vocês estão fazendo aí para driblar o problema de sono de vocês, tá bom? Então vamos manter aí um intercâmbio mais próximo para a gente sair das crises, né? Porque é na crise que a gente melhora, é na crise que a gente evolui, para sair dessa crise da melhor forma possível, tá bom? Um grande abraço a todos e muita saúde e uma excelente qualidade de sono para vocês.